Eu saúdo a todos os irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Continuamos o nosso estudo, a nossa meditação hoje no capítulo 26 do livro de Levíticos. Portanto, não construireis ídolos, não levantareis imagem, nem erguereis colunas ou pedras com imagens gravadas para adorar, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, porque eu sou o Senhor. Se vos conduzirdes segundo os meus estatutos, se guardares os meus mandamentos e praticares, então vos darei a chuva no seu devido tempo, e a terra dará seus produtos, e a árvore do campo seus frutos. Vossas colheitas serão tão grandes que estareis ainda colhendo cereais quando chegar o tempo de apanhar as uvas, e estareis colhendo uvas quando chegar o tempo de semear novamente nos campos. Haverá fartura de alimentos para todos, e vivereis em plena segurança sobre vossa terra. Estabelecerei a paz na terra e dormireis sem que ninguém vos perturbe. Farei desaparecer da terra os animais nocivos. A espada não passará pela vossa terra. Perseguireis os vossos inimigos, que cairão a espada diante de vós. Cinco de vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000. Os vossos inimigos cairão a espada diante de vocês. Voltar-me-ei para vocês e vos farei crescer e multiplicar, e confirmarei a minha aliança convosco. Depois de vos ter desalimentado da colheita anterior, tereis ainda de jogar fora a antiga para dar lugar à nova. Estabelecerei a minha habitação no meio de vocês e não vos rejeitarei jamais. Estarei no meio de vocês, serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Pois eu sou o Senhor vosso Deus, que vos fiz sair livres da terra do Egito, a fim de que não mais os servissem como escravos. Eu os livrei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. Contudo, se não me ouvires e não praticardes todos esses mandamentos e rejeitares os meus estatutos e desprezardes as minhas ordens e quebrardes a minha aliança, deixando de praticar todos os meus decretos, então eu farei o mesmo contra vocês. Porei sobre vocês o terror, o definhamento, a febre, as enfermidades que consomem os olhos e esgotam a vida. E em vão semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vocês e sereis derrotados pelos vossos inimigos. Vossos adversários vos dominarão e vós fugireis sem que haja alguém a vos perseguir. E se apesar disso não me ouvirdes, continuarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrarei o poder arrogante da vossa rebeldia e farei com que o céu sobre vós fique como se fosse de ferro e a terra como de bronze. Vossa força se consumirá inutilmente. Vossa terra não dará mais os seus produtos e as árvores do campo não darão mais os seus frutos. Se vos opuserdes a mim e não me quiserdes ouvir, agravarei esses castigos sobre você 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Soltarei contra vocês as feras do campo, que matarão os vossos filhos, reduzirão o vosso gado e vos dizimarão a ponto de se tornarem desertos os vossos caminhos. E se apesar disso ainda não vos corrigirdes e obstinardes em resistir-me, também eu pessoalmente me oporei a vocês e os ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Ordenarei que povos adversários tragam sobre vocês a espada que vinga minha aliança. E quando vos refugiardes nas vossas cidades, enviarei a peste no meio de vocês e sereis subjugados pelo poder do inimigo. E quando eu vos tiver retirado o suprimento de alimento, a escassez será tão sentida que um só forno será suficiente para 10 donas de casa assarem o pão. E cada pessoa receberá uma porção racionada, e repartireis o pão a peso entre o povo.
comereis, mas certamente não vos fartareis jamais. E se apesar disso tudo ainda não me ouvirdes e continuardes a vos opor a mim, eu me oporei a vós com todo furor, e por causa da vossa desobediência e de mais pecados, eu mesmo mandarei sobre todos vocês um castigo 7 vezes mais terrível. Haverá tanta falta de alimento que comereis carne dos vossos próprios filhos e filhas. Destruirei os vossos altares idólatras, despedaçarei as vossas colunas de incenso e empilharei os vossos cadáveres sobre os seus ídolos mortos e vos rejeitarei. Reduzirei as vossas cidades a ruínas, devastarei os vossos santuários e não mais terei prazer em aceitar e sentir o aroma das vossas ofertas. Eu pessoalmente devastarei de tal maneira a terra em que habitas que teus próprios inimigos que sobre essas terras vierem morar ficarão assombrados. Quanto a vocês, eu vos dispersarei entre as nações, desembainharei a espada contra vocês e farei da vossa terra um deserto, das vossas cidades ruínas. Então a terra acalmará a ira do Eterno, e durante todos os dias da sua devastação pelos anos sabáticos que ela não descansou. E enquanto estiverdes refugiados na terra dos vossos inimigos, a terra repousará e desfrutará os seus sábados. Todos os dias da sua assolação descansará, o que não descansou em vossos anos sabáticos e jubileus durante a vossa estada sobre ela. No meio daqueles que dentre vocês sobreviverem, farei vir o terror ao seu coração. Quando se encontrarem na terra dos seus adversários, amedrontados até mesmo pelo ruído das folhas secas caindo no chão, fugirão como se foge diante da espada e cairão ainda que ninguém esteja perseguindo. Tropeçarão uns nos outros, como se estivessem diante da morte ao fio da espada, contudo, sem que ninguém esteja atentando contra as vossas vidas. E assim não conseguireis subsistir diante dos vossos inimigos. Perecereis entre as nações e a terra dos vossos inimigos vos devorará. Aqueles dentre vocês que sobreviverem serão consumidos na terra dos seus inimigos, por causa das suas próprias malignidades e também por causa dos pecados dos vossos pais. E confessarão então os seus pecados, bem como as iniquidades dos seus pais, malignidades cometidas por causa da sua infidelidade para comigo, ainda mais por flagrante oposição à minha pessoa. E eu também serei contrário a eles e os conduzirei à terra dos seus adversários. Então o seu coração incircunciso se humilhará e farão expiação por todos os seus pecados. Então lembrar-me-ei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque, da minha aliança com Abraão. Igualmente me recordarei da terra prometida. E a terra abandonada por eles cumprirá os seus sábados, enquanto permanecer desolada com a partida do povo. Eles, entretanto, deverão expiar sua iniquidade, visto que rejeitaram as minhas normas e desprezaram os meus decretos. Contudo, não será apenas isso, pois ainda que esteja na terra dos seus inimigos, eu não os rejeitarei e não os aborrecerei, a ponto de romper com ele e de invalidar com eles e invalidar a minha aliança com eles, porquanto eu sou o Senhor seu Deus. Me lembrarei em benefício deles da aliança firmada com os seus antepassados, que libertei e fiz sair da terra do Egito, à vista das nações, a fim de ser o seu Deus, eu mesmo, o Senhor. E são estes os estatutos, os decretos, as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai, entre ele próprio e todos os filhos de Israel por intermédio de Moisés. Então, estamos chegando ao final do livro de Levíticos, o livro da lei de Deus dada a Moisés, entregue aos sacerdotes por Moisés. Agora que nós conhecemos melhor, então nós sabemos que os sacerdotes reais foram feitos
naquela cruz e estão espalhados por toda a terra, né? Jesus Cristo veio à Terra como Filho unigênito de Deus, que quer dizer o único Filho gerado por Deus, mas ele voltou para o céu como primogênito de Deus. Quer dizer que ele agora é irmão mais velho de muitos filhos de Deus. Ele veio para adotar e para regenerar todos os que quiserem ser irmão dele. Todos. Portanto, filhos do pai dele, né? Que até agora era só o nosso Criador. Mas depois de regenerar, que significa gerar de novo, né? Ele resolveu ser o nosso Pai. Um Pai amoroso, justo, misericordioso, paciente, excelente professor, companheiro, provedor, protetor. Eu não consigo entender e imaginar quem são os loucos que rejeitariam esta paternidade. No entanto, queridos, toda casa tem regras e o reino de Deus é a casa dos seus filhos. E os pais que amam os seus filhos e são responsáveis fazem com que os filhos obedeçam às regras, né? Para manter o bom funcionamento e a harmonia do lar. É claro que Deus preza pelo bom e harmonioso funcionamento do seu lar, né? E Ele quer a obediência dos seus filhos. Filhos regenerados reconhecem a autoridade e o amor do Pai e têm prazer em obedecer. Em um lar bem estruturado, as regras são bem estabelecidas. E quanto a isso, os filhos de Deus estão muito bem orientados, né? O funcionamento do reino de Deus é perfeito. As leis de Deus e a sua soberana vontade são perfeitas e agradáveis a Ele e aos seus filhos. Deus é um pai responsável, que não arrisca de jeito nenhum que o mal nasça e cresça no seu reino. O reino é um exemplo de como deve funcionar um lar cristão. As regras devem ser muito claras, com recompensa para os seus filhos obedientes e com consequências sérias para os filhos rebeldes e desobedientes. Aqui dos versos 1 até o versículo 13, nós vamos ver falar da recompensa pela obediência aos princípios de Deus. E a partir do versículo 14 até o último versículo, no 46, nós vamos ouvir falar das consequências que são geradas pela desobediência aos princípios de Deus. Nós vimos lá em Gênesis que o Deus Criador fez os seres humanos com inteligência, com domínio moral suficiente e, portanto, queridos, todo ser humano, todo, vai dar conta das suas responsabilidades. Todos os homens que foram negligentes às suas responsabilidades serão julgados pelo justo juiz, que não vai ter por inocente nenhum louco que resolva chegar no tribunal sem o advogado. Nós temos um advogado fiel, que foi capaz de dar a vida em pagamento da fiança pelos crimes que nós cometemos. Nós temos direito a esse advogado, nós podemos clamar por ele, nós podemos dizer que nós queremos ele, ou agir como loucos, como insanos, né? Rejeitando esse fiel advogado que pagou toda a nossa fiança. Desde o início, Deus deixou claro, queridos, que a desobediência é mal e é um mal terrível que vai resultar em condenação e morte. Deus não é autoritário, Deus não é um déspota. E a obediência
E a obediência aos seus princípios não é legalismo, queridos. Ele reclama a nossa desobediência como pai amoroso que não aceita os atos dos seus filhos rebeldes ou dos filhos que são indiferentes à família. Nenhuma vida religiosa, queridos, nada que se pratique numa religião pode compensar uma vida de desobediência. Nada. Assim como uma vida de santidade também não orientada por Deus na sua palavra é um desperdício completo. Quem não se importa com as verdades que estão na Bíblia está rejeitando escancaradamente as regras da casa, as regras do reino. E as regras revelam o Pai. Quem rejeita as regras, rejeita o Pai. Quem rejeita o Pai, rejeita a salvação. Uma vida de obediência resulta em chuvas e colheitas fartas, paz, presença constante de Deus. De outro lado, uma vida de desobediência resulta em maldições que geram uma vida de fracassos, rodeada por doença, escassez, fome, seca, colheitas magras. E no lugar da presença de Deus, tem a presença dos predadores. A vida do desobediente, ela é rodeada por pessoas cruéis. A pessoa vive de um lado para o outro, sendo despejado, deportado, sugado até não aguentar mais. Deus tem as regras muito claras para que seus filhos realmente fiquem longe do mal. Mas ele não pode evitar que as pessoas escolham o mal. E quando elas escolhem, elas vão ter que lidar com todas as consequências que esse mal causa. E nesse caso, Deus permite o sofrimento do desobediente até que ele se lembre dos benefícios da sua presença. E então eles se arrependam, né, das atitudes que tomaram. O pecado resulta em morte e separação eterna de Deus, mas o arrependimento resulta em salvação. O pai amoroso não é aquele que permite que um filho desobedeça às regras, mas sim aquele que corrige com firmeza. Deus corrige porque ama e permite o castigo para que seus filhos aprendam e voltem ao caminho da salvação. Deus enviou Jesus por saber a situação desesperadora em que se encontra todo pecador. Mas Jesus não morreu na cruz para que os filhos de Deus continuem enterrados, para que eles continuem desobedecendo. A regeneração gera filhos para obediência. O Filho de Deus está liberto da idolatria. Guarda o dia do descanso por prazer, ama, medita, descansa na lei de Deus. Muitos crentes pensam que lei é ruim, mas os cristãos que conhecem a Deus se deleitam, porque eles veem em cada detalhe da lei os cuidados de um pai zeloso, amoroso por seus filhos. Conhecer o santuário aqui da terra, esse santuário que não são as congregações, como alguns dizem, né? Esse santuário que foi feito, essa miniatura de santuário que foi feita na terra enquanto Deus entregava a lei, né? Que foi feita com a supervisão, com a engenharia, com os construtores, tudo guiados completamente por Deus, para que o santuário ficasse uma réplica fiel ao santuário do céu, né? E quem conhece o santuário terrestre, quem conhece a história do santuário terrestre, como nós temos conhecido nesse livro, conhece todo o sistema da salvação.
E aí fica fácil de entender melhor o funcionamento do reino de Deus, do reino da luz, aquele reino em que para onde nós fomos transportados. Lembram, nós vivíamos no mundo de trevas, porque esse mundo é de trevas, mas quando a gente entende o sacrifício de Cristo e a gente se entrega a Cristo, automaticamente nós somos transportados para esse reino de luz. E quando a gente entende o funcionamento desse reino de luz, as coisas começam a fazer sentido na nossa vida. Não só para essa vida, mas para toda a eternidade. Conhecer tantos detalhes do santuário terrestre e todo o sistema da salvação nos faz entender melhor todo o funcionamento desse reino. E fica fácil da gente se entregar e não querer mais ficar longe da presença de Deus, né? Lembrem disso, queridos. No exato momento em que nós entendemos isso e nós nos entregamos a Cristo, nós saímos desse reino, nós somos arrebatados do reino das trevas para o reino de luz, que é para onde nós fomos transportados pelo Espírito Santo, né? No exato momento em que nós cremos no nosso coração e que nós confessamos Jesus Cristo com a nossa boca. Quando nós falamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, Ele passa a ser o nosso Salvador. E o nosso Salvador é o irmão mais velho, é o Senhor que nos salvou e nós somos obedientes, filhos obedientes do mesmo Pai. Que privilégio! Eu vou encerrar retornando à pergunta que fizemos lá no início. Quem é o louco, insano, que rejeita essa paternidade? Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.